Fala pessoal, professor João de língua portuguesa, mais conhecido como a lenda, o mais cabuloso, o melhor de todos, professor João de Deus, o professor mais abençoado do Brasil. Bora para mais um vídeo? Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre os tipos de predicado. Tipos de predicado, mas antes tem que se inscrever no canal, dar um like no vídeo para você receber as notificações, porque sempre João de Deus está colocando mais um vídeo no canal para você ficar ligado, você que quer ficar antenado nos macetes, nas dicas cabulosas, você tem que se inscrever no canal do professor João de Deus. E outra, tem que fazer parte do Instituto Quero Estudar Mais. Galera, você quer passar no Instituto Federal, você quer passar em concurso público, você quer passar no Enem, você que quer passar em qualquer outro vestibular, você precisa fazer parte do Instituto Quero Estudar Mais, porque lá tem tudo de português, tudo de redação, tudo de história, beleza? O link está na descrição do vídeo. Faça parte hoje do Instituto Quero Estudar Mais, a maior plataforma do Brasil. Beleza, galera? Vamos ao vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre os tipos de predicado, beleza? Vamos lá. João de Deus, quais são os tipos de predicado? São 3 tipos de predicado. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Vou repetir, hein? Anota aí. Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Show de bola? Agora, a primeira coisa que você precisa saber é o núcleo do predicado. O núcleo do predicado, ou seja, a palavra mais importante, o que vai determinar o tipo de predicado é o verbo. Então anote isso. O núcleo do predicado é o verbo, beleza? Então é o tipo de verbo que vai determinar o tipo de predicado. Anote bem isso. É o tipo de verbo que vai determinar o tipo de predicado. Meu Deus, tem que anotar essa dica cabulosa que só João de Deus que sabe. Ah, professor, meu professor da escola também já me ensinou. Mentira, se te ensinou é porque aprendeu com João de Deus. Seu professor foi meu aluno, pelo amor de pai, seu pai foi meu aluno, seu avô foi meu aluno, seu tio foi meu aluno, seu irmão mais velho foi meu aluno. Galera, todo mundo foi meu aluno, eu sou a lenda, professor mais cabuloso do Brasil, beleza? Então vamos lá, é o tipo de verbo que vai determinar o tipo de predicado, beleza? Vamos então, que tipo de verbo vai determinar um predicado verbal? Que tipo de verbo vai determinar um predicado verbal? Ora, um verbo intransitivo e um verbo transitivo, seja ele direto, indireto ou direto e indireto. Já anotou essa dica? Já anotou, meu jovem? Ou você está pagando de K-pop aí? Não, não pode pagar de K-pop, tem que anotar. Beleza? Que tipo de verbo vai determinar um predicado verbal? Vamos lá. Um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto ou direto e indireto. Beleza? Exemplo, nós temos aqui, ó, ele saiu. Galera, ele saiu, o predicado é predicado verbal. Por que predicado verbal? Porque saiu é um verbo intransitivo. Beleza? Um outro exemplo. Ele disse a verdade. Ele disse a verdade. O predicado é disse a verdade. Beleza. Que tipo de predicado? Predicado verbal, porque quem diz, diz algo. Nesse caso aqui, quem diz, diz algo. Então é verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, o predicado é verbal. Um outro exemplo. Concordo com você. Concordo com você. Galera, cadê o sujeito? Ora, aqui o sujeito é oculto. E quando o sujeito é oculto, ou indeterminado, ou oração sem sujeito, toda oração é predicado. Então, o predicado é concordo com você. Beleza? Agora, qual é o tipo de predicado? O predicado, galera, é um predicado verbal, porque o verbo concordar é verbo transitivo indireto. Beleza? Agora aqui um outro exemplo. Ele entregou a carta ao rapaz. Ele entregou a carta ao rapaz. Ele é o sujeito. Qual o predicado? Entregou a carta ao rapaz. Beleza. Qual é o tipo de predicado? Predicado verbal. Porque o verbo é transitivo, direto e indireto. Então grave isso. Para o predicado ser verbal,
O verbo tem que ser transitivo, direto, indireto ou direto, indireto, ou verbo intransitivo. Beleza, galera? Show de bola? Agora, João de Deus, quando que o predicado é nominal? Lembrando que o tipo de verbo vai determinar o tipo de predicado. De novo, hein? O tipo de verbo vai determinar o tipo de predicado. Então, se o verbo é intransitivo ou transitivo, direto ou indireto, vai ser verbal. Agora, que tipo de verbo vai indicar um predicado nominal? Um verbo de ligação, né, galera? Um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? É um verbo que indica estado, beleza? É um verbo que vai ser a ponte entre um sujeito e uma característica, e um adjetivo. Show de bola? Tá. Então, quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, viver, tornar. Galera, são os principais verbos de ligação. Então, sempre que eu tenho um verbo de ligação, nós temos um predicado nominal. Exemplo, João de Deus é bonito. Meu Deus do céu. João de Deus é bonito. Galera, esse é um verbo de ligação. É bonito é o predicado. João de Deus é o sujeito. Qual o predicado aqui? Predicado nominal. Predicado nominal. Galera, show de bola porque tem um verbo de ligação. Show de bola. Um outro exemplo. Ele está feliz. Ele está feliz. Ele é o sujeito. Está feliz é o predicado. Qual é o tipo? Predicado nominal. Porque está é verbo de ligação, beleza? Deus continua fiel. Deus continua fiel. Deus é sujeito. Continua fiel é o predicado. Que tipo de predicado? Predicado nominal. Porque continuar é um verbo de ligação. Então, repetindo, o tipo de verbo vai determinar o tipo de predicado. Nesse caso aqui, para ser predicado nominal, nós temos um verbo de ligação. Então, sempre que eu tenho um verbo de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, viver, tornar, andar, sempre que eu tenho um verbo de ligação, o predicado vai ser nominal. Beleza, galera? Show de bola? Galera, vamos ao predicado verbo nominal. É muito fácil. Galera, para você identificar o predicado verbo nominal, você tem um macetinho bem simples. João de Deus, qual é o macetinho? Todo predicado verbo nominal, ele tem um verbo de ação mais um adjetivo. De novo, todo predicado verbo nominal, ele tem um verbo de ação, tá? Verbo de ação mais um adjetivo. Ora, um verbo de ação não é um verbo que indica estado, no caso, verbo de ligação. O verbo de ligação não é um verbo de ação, certo? Indica estado, permanente ou não permanente. Beleza. Agora, o verbo de ação é o oposto do verbo de ligação. Beleza, galera? Então, quando eu tenho um verbo de ação mais um adjetivo, eu tenho um predicado verbo nominal. Exemplo, ele abriu a porta feliz. Galera, ele abriu a porta feliz. Você tem abriu, que é um verbo de ação, beleza? Mais um adjetivo feliz. Beleza? Então, aqui nós temos um predicado verbo nominal. Beleza? Porque eu tenho um verbo de ação mais um adjetivo. Show de bola? Um outro exemplo. Ele acordou alegre. Ele acordou alegre. Galera, ele acordou alegre? Ele é o sujeito. Acordou alegre é o predicado. Show de bola? Agora, acordou é um verbo de ação. Acordou é um verbo de ação. E alegre é um adjetivo. Show de bola? Então, quando eu tenho um verbo de ação mais um adjetivo, pessoal, nós temos o quê? Um predicado verbo nominal. Show de bola? Um outro exemplo. Assustados, eles fecharam a janela. Assustados, eles fecharam a janela. Galera, sujeito, eles. Qual é o predicado? Assustados, fecharam a janela. Pessoal, fecharam é um verbo de ação e assustados é um adjetivo. Então, quando eu tenho um verbo de ação mais um adjetivo, eu tenho um predicado verbo nominal.
Gravaram isso? Então, dependendo do tipo de verbo, eu tenho um tipo de predicado. Vamos lá, predicado verbal, quando eu tenho verbo intransitivo ou um verbo transitivo, seja ele direto ou indireto, ou os dois, direto e indireto. Quando que eu tenho um predicado nominal? Quando eu tenho um verbo de ligação. Quando que eu tenho um predicado verbo nominal? Quando eu tenho um verbo de ação mais um adjetivo. Beleza, galera? Show de bola? Então, ficamos por aqui nessa aula sobre tipos de predicado. Veja bem, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e outra. Não se esqueça de fazer parte do Instituto Quero Estudar Mais. E outra, se você quiser só o pacote de língua portuguesa, se você quiser só o curso de língua portuguesa, você também pode adquirir. Mas não se esqueça, você não pode deixar passar batido essa oportunidade, beleza? Fazer parte do Instituto Quero Estudar Mais. Show de bola, galera? Ficamos por aqui. É isso aí. Valeu!